Viva! Processo consensual comentado e interpretado, onde, como já sabe, aprofundo aqui disposições legais processuais consensuais. E o tema escolhido é título executivo extrajudicial. Exatamente isso. Porquê? O processo de execução, como vários institutos, sofreu algumas modificações com o advento da alteração do Código de Processo Civil em 2015. E os requisitos necessários para realizar qualquer processo de execução estão ali entre os artigos, ou a disposição, estão dispostos previsto nos artigos 783 a 785 do Código de Processo Civil. E em particular, no 783 do Código de Processo Civil, nós encontramos algo que é muito interessante, que é título executivo o documento que certifica um ato jurídico normativo que atribui a alguém um dever de prestar líquido, certo e exigível, a que a lei, óbvio, atribui o efeito de autorizar a instauração de atividade executiva. Então, o que é que eu entendo que é muito interessante nós retirarmos aqui do 783 do CPC? Primeiro, que nós precisamos de entender que a obrigação para que nós estejamos perante um título executivo tem de ser uma obrigação certa, líquida e exigível. Porquê é que isto é tão importante quando nós falamos de processo consensual? Porque no processo consensual, as obrigações a que nós chegamos têm de ter estas características. E por isso é que saber, por exemplo, aplicar uma ferramenta, uma técnica da verificação do teste de realidade, a aplicação de uma técnica do 5W2H, entre outras técnicas e ferramentas, é tão importante. Aí vejam, obrigação certa. O que é isso de obrigação certa? Bom, a certeza da existência. Se é inexistente ou se é incerto, não se pode falar de liquidez e exigibilidade. Então, a certeza ela é um pré-requisito dos demais atributos, o que não significa que a obrigação será incontestável, ok? Então, a obrigação ela não precisa de ser expressa, pois ela pode ser considerada certa desde que da leitura do título se entenda que ela é existente. Então, há aí algumas particularidades que nós não temos aqui tempo para aprofundar. Como é que eu identifico que ela é líquida? Ao dizer que ela é líquida, eu estou a referir-me à capacidade de determinação do objeto da obrigação, ou seja, aquilo que poderá efetivamente ser exigido em processo de execução. E por isso deve de existir sobre um objeto específico, por regra, não é? Que possa efetivamente ser executado. Mas, como toda a regra, tem exceção, então há aí também algumas particularidades. E por fim, a obrigação exigível implica um direito sobre a obrigação e um dever de cumpri-la no tempo. Então a questão temporal aqui é fundamental. Apenas quando é vencida esse tempo é que pode-se dar lugar à execução, não é? Ou seja, após o vencimento é que pode-se então dar lugar à execução. E há aí outra questão também muito interessante, que é o seguinte: o artigo 784 ele refere que são títulos executivos extrajudiciais, lá no inciso 3º, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Isto já era o que existia no Código de Processo Civil anterior. Qual é que é a novidade? É que também é título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. E importa também dizer que o artigo 20, parágrafo único da Lei de Mediação, diz-nos que o termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, constitui-se e configura título executivo judicial.
Então, com isso, nós já estamos a identificar aqui que título executivo extrajudicial, nós precisamos de ter algumas, ou melhor, tem algumas particularidades em relação, por exemplo, à mediação. A assinatura dos mediadores credenciados por tribunal conferem àquele documento título executivo extrajudicial. Se nós tivermos assinatura de mediadores não credenciados por tribunal, esse documento então precisa de ser assinado por 2 testemunhas para ter a validade de título executivo. Bom, com isso eu desejo que de facto tenha ficado aqui com esta informação, que tenha sido útil, válida. Comentem aí nos comentários o que é que a minha fala te despertou e eventualmente dê-me o seu feedback e coloque aí um gosto neste vídeo, guarde para ver ou rever e por favor compartilhe com alguém que precise deste conteúdo, porque essa partilha é a razão de ser da existência deste meu canal. Da minha parte, até ao nosso próximo encontro.